Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André Baldo e hoje eu tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com vocês, uma notícia que eu estou esperando há anos para poder dividir e que finalmente, depois de 4 anos, agora com a melhora na pandemia, eu vou realizar o lançamento oficial do meu livro Sem Fronteiras, A Jornada do Coração, que narra a minha experiência nessa viagem de volta ao mundo que transformou a minha vida, trazendo as histórias e os ensinamentos ao longo de 14 países, 10 tradições espirituais, vários retiros com mestres como Dalai Lama, Moody e algumas histórias bem malucas. Para quem acompanha o canal ao longo de todo esse período, foi com esse propósito que eu criei o canal, foi depois dessa experiência de volta ao mundo, por isso que a gente se chama Sem Fronteiras, que é também o nome do livro. E finalmente, depois de 4 anos de escrita, depois de 34 revisões, depois de muito suor, muito sofrimento, muita inspiração, esse sonho vai se concretizar, esse ciclo vai ser fechado para então novos ciclos poderem ser desenhados. O que vem daqui para frente eu não sei, assim como eu não sabia quando eu pisei para fora de casa antes de começar a viagem, mas eu tô com muito tesão e confesso que com um pouquinho de medo e ansiedade também para fechar esse ciclo. E para comemorar esse marco, eu decidi agora gravar uma sequência de vídeos onde eu vou trazer ensinamentos e histórias desse período que eu ainda não contei, não dividi com ninguém, né? E hoje a gente vai falar sobre 7 lições que o mundo ensina e que eu vivi nessa experiência, mas que você não encontra no Google, apenas nas esquinas da vida. Então a ideia é você ter um gostinho do que foi essa experiência, um gostinho do que você vai encontrar no livro, mas que é apenas uma camada superficial, porque tem coisas, meu irmão, que nenhuma faculdade, nenhuma pós-graduação, nenhuma especialização, nenhum professor me ensinou tanto quanto a estrada. E uma coisa que essa experiência me ensinou é que a estrada é somente sua. Tem outras pessoas que podem caminhar com você, mas no final das contas é apenas o seu caminho. Eu lembro que quando eu saí daqui do Brasil, eu fiquei pensando, cara, e agora? O que vai ser? Será que eu devo abandonar tudo mesmo? Será que eu devo terminar com a minha companheira? Será que eu não devo voltar e começar tudo de novo? O que eu vou fazer depois disso? Será que é essa atitude correta? Para onde eu vou? O que eu vou buscar? O que vai ser da minha vida? E eu tinha vontade de olhar para o meu velho e falar, cara, não dá para eu voltar a ser criança e você dizer o que eu devo fazer da minha vida? Porque aí você não diz, falar para o meu mestre. Eu lembro que meu primeiro mestre, eu tinha vontade de me colocar aos pés dele e falar, ó, me fala o que eu tenho que fazer da vida, me diz. Porque é um peso muito grande você ser responsável pelo seu próprio destino. E esse era o meu sentimento, e quando eu percebi que, nossa, ninguém podia me mostrar o caminho, ninguém podia me ensinar, que eu ia ter que descobrir por conta própria, isso foi libertador. Porque mesmo que tenha alguém que te mostre o caminho, você se torna refém dessa outra pessoa, desse outro professor. E uma vez que você assume responsabilidade sobre a tua própria estrada, então você se torna livre. E não significa que você não vai ter dúvidas, que você não vai enfrentar medos, que não vão ter incertezas, mas você está assumindo a responsabilidade pelo seu próprio caminho e aí você se descobre capaz, você se descobre forte, você se descobre corajoso, quando você compreende que a estrada é somente sua. Outra coisa magnífica que essa experiência me ensinou foi aprender a aceitar a impermanência. A gente vive a impermanência todos os dias. A gente troca de roupa, a gente troca de emprego, a gente troca de relacionamentos, de amigos, e até mesmo o nosso corpo troca todas as células praticamente em poucos anos. Mas a gente não percebe isso acontecendo porque, né, você está dentro do mesmo contexto, vivendo as mesmas experiências, estando com as mesmas pessoas e você não percebe isso acontecendo. Agora, numa viagem, como foi o meu caso, onde eu não ficava mais do que 2, 3 dias num local, quando às vezes eu não passava nem uma semana num país e eu estava mudando de costume, de amigos, de casa, de locais, eu via a vida acontecendo muito rápido, eu via a impermanência acontecendo, os encontros e as despedidas, as experiências que não voltam mais.
E quando eu olhava para alguém ou para algum lugar ou para alguma pessoa e eu entendia que aquele era o último momento, a última experiência que eu ia viver naquele sentido, e cada experiência é a última, é a única, eu entendia a preciosidade daquelas coisas, eu entendia o quanto aquilo era valioso, eu aproveitava muito mais o momento, o encontro, com a consciência de que aquilo ia passar e que no final das contas nós mesmos somos impermanentes, e assim você aproveita mais a vida com muito gosto, com muito tesão, com muita alegria, e até mesmo as dores se tornam mais fáceis de ser enfrentadas porque você entende que as dores também vão passar. Então essa foi outra grande lição que a estrada me trouxe: aceite a impermanência. Não é a impermanência que faz a gente sofrer, é a gente não aceitar que as coisas são impermanentes quando elas verdadeiramente são. Outro ensinamento magnífico que a estrada me trouxe foi que ninguém pode roubar a sua paz, ninguém. Eu lembro que eu fui roubado 7 vezes na viagem. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, que negócio doido. Mas eu lembro que no terceiro roubo, que foi na Namíbia, depois de fazer um safari maluco por conta própria, com um carrinho 2x2, tem essa história aqui também, tem no livro com muito mais detalhes. Eu fiz alguns vídeos e algumas fotos lindas e eu terminei o safari de um jeito muito maluco. E quando eu estava viajando da Namíbia para Portugal, eu abri a minha mochila e percebi que minha câmera tinha sido roubada. Foram 3 câmeras que eu perdi ao longo da viagem, uma no último dia. Meu Deus, que história doida! Surreal! E eu lembro que, como era o terceiro roubo, em pouco mais de uma semana, eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, isso não pode estar acontecendo, isso é muito... Como que tanta coisa doida está acontecendo comigo ao mesmo tempo? 3 roubos em uma semana. E eu comecei a dar risada de mim, eu falei: cara, mas que coisa doida, parece história de filme, parece história de livro. E eu falei: meu irmão, que coisa engraçada, tragicômica. E quando eu me percebi rindo do meu próprio azar, eu entendi que tinham algumas coisas que não poderiam ser roubadas. Eu lembrei com muita clareza do meu mestre me dizendo: André, se algo ou alguém é capaz de roubar a sua paz, então significa que ela nunca te pertenceu. E eu lembrei daquilo e foi transformador, porque eu vi, já roubaram tanta coisa, e eu nem sabia que teriam mais roubos ainda depois daqueles. Eu falei: mas isso, a minha paz, a minha alegria, isso não, isso ninguém pode roubar. E perceber isso para mim foi tão libertador, foi muito mais valioso do que todas as outras coisas que foram roubadas, e que não foram poucas coisas. E a quarta grande lição que eu aprendi é que nós somos infinitamente mais fortes do que nós julgamos ser. Eu senti isso já na semana saindo daqui, quando eu fui chantageado pelo meu sócio, quando eu passei a noite que antecedia a minha partida no pronto-socorro, passando mal, quando eu fui roubado no primeiro dia na África do Sul e já me levaram quase boa parte da minha grana assim que eu desembarquei do aeroporto. E mais roubos e mais contratempos, e me percebi sozinho perante o mundo, e quebrar o pé subindo o Everest e continuar com o pé quebrado, e diante de todas essas experiências de obstáculos, de medo, de solidão, de ver o seu corpo desgastado e você se ver diante da morte, como algumas vezes aconteceram, e você não saber se você vai sair vivo daquela situação, e você tá sozinho, de repente você descobre que você não é de vidro, que existe uma força, um ímpeto dentro de você que te leva adiante, que te leva além do que você imagina ser capaz. E aí de repente você se descobre corajoso perante o mundo e com ânimo, confiança, disposição para enfrentar a vida, sejam quais forem os desafios que a vida for trazer para você. E outra lição incrível que eu sempre guardo para a vida e que cada vez mais faz sentido é que o mundo ajuda quem ajuda o mundo. Eu percebi que existe muito mais generosidade do que egoísmo no mundo, e
e sempre que eu precisei de alguém, o mundo estendeu a mão para mim, e sempre quando eu vi alguém precisando de algo, eu estendi a minha mão com o que eu tinha naquele momento, e eu entendi que nós somos como pequenas células dentro de um grande organismo, que é a humanidade, que é o mundo, que é o universo. E se essa célula está atacando as outras pessoas, está corrompendo as outras células, está só tomando e sugando e não trazendo para si, então essa célula ela está se tornando um câncer, porque é isso que o câncer é, quando uma célula começa a deturpar e corromper e atacar e destruir as outras. Agora, quando essa célula está cumprindo com o seu papel, está ajudando as células ao seu redor, está fazendo a sua parte, então esse grande organismo ao qual nós pertencemos também vai nos ajudar, também vai nos oferecer os nutrientes, as condições, a defesa, a proteção necessária para que a gente continue cumprindo cada vez melhor a parte que nos cabe nesse universo, nessa jornada que é a nossa vida. Isso não é misticismo, isso não é algo lógico. Se você ajuda o mundo vai querer te ajudar. Se você está inserido numa sociedade, você passa a fazer mal para essa sociedade e as pessoas vão te excluir, que é o que a prisão faz. Se alguém está cometendo algum crime, ele vai ser isolado e até excluído da sociedade. Então, se você ajuda o mundo, se você é útil, é bondoso, o mundo também vai te ajudar. E isso me levou a outro ensinamento, que é o confiar na vida. Eu lembro que eu saí daqui cheio de planos e certezas, eu passei 3 meses planejando cada lugar que eu ia visitar e de repente eu sabia todos os dias onde eu ia estar, o que eu ia fazer, quais eram as atrações que eu ia visitar, e já no primeiro dia, antes de embarcar para a África, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, eu tive meus eletrônicos furtados e junto com eles todo o meu planejamento que eu não tinha passado para a nuvem. E aí de repente eu me vi sem planos e continuei tentando planejar e tudo continuou dando errado, eu sendo roubado, eu me perdendo, os planos não dando certo, até que eu encontrei um grande mestre em Portugal chamado Moody e que olhou para mim e disse: confie na vida, que a vida cuida de você melhor do que você cuida da vida. E a gente faz tantos planos e fica pensando: se eu fizer isso, e se eu tenho controle sobre as coisas e sou eu quem faço mas a nossa mente é muito limitada, nós somos uma pequena peça para compreender o grande tabuleiro da existência e todos os seus movimentos, oportunidades. E quando você entende a tua pequenez perante o mundo, você gera uma atitude de reverência para com o universo e fala: cara, eu tô aqui seguindo o meu caminho, dando os meus passos, confiando que tem uma força, uma inteligência maior que me guia perante tudo isso. E de repente eu me percebo forte, confiante, capaz, mesmo dentro da minha pequenez, sabendo que tem algo maior me guiando, e eu caminho de olhos fechados, cumprindo com o meu papel, fazendo os meus planos, mas estando aberto àquilo que a vida vai me trazer. E talvez a mais importante lição que o mundo me trouxe é de que você que está me assistindo, eu e todos nós, você já é aquilo que você está procurando. Quando eu saí daqui do Brasil, eu larguei tudo que eu tinha, porque eu acreditava que me faltava algo e que eu precisava encontrar qual era o sentido da vida, o que eu deveria fazer, o porquê que eu estava aqui. E essas são perguntas que dizem respeito a todos nós, sem exceção, e eu tive que ir do mar Atlântico ao Mar Índico, e subir os Himalaias e ir para os desertos do Saara e procurar debaixo do mar, dentro das florestas, em vários povos, em várias religiões, literalmente para chegar ao outro lado do mundo, para poder compreender que você já é aquilo que você está buscando e que aquilo que eu procurava sempre esteve dentro de mim, porque se estiver fora eu sempre vou procurar mais e mais e mais, e nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o bastante, não importa o quanto você tenha, o quanto você aprenda, que
sou um rato intelectual, gosto de ler e isso é maravilhoso, isso traz sim também muito conhecimento, muita sabedoria, mas no final das contas, aquilo que você verdadeiramente está buscando já está dentro de você, e não só dentro, é aquilo que você é, e quando você entende isso, é tão libertador, porque você pode simplesmente ser quem você é. E, gente, veio tudo isso, veio através de mim, eu não estava nem planejando fazer o vídeo dessa forma, só veio. E é um gostinho do que tem dentro do livro, porque foi uma força que me atravessou muitas vezes e me fez escrever quando eu nem sabia o que eu deveria escrever. E eu senti que essa era a minha missão de compartilhar com o mundo, porque a alegria maior do que encontrar um tesouro é dividir um tesouro. E graças a Deus o mundo me deu a oportunidade de vivenciar muitos tesouros, sim, e eu sinto um tesão muito grande de dividir isso com vocês. E agora, finalmente, isso vai poder acontecer. O lançamento oficial do livro vai ser em novembro, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, talvez em mais capitais. Se vocês pedirem para mim, vai ser uma alegria estar com vocês, onde for que o mundo me peça para dividir. E se você já quiser reservar o seu exemplar, porque antes eu disponibilizei alguns poucos, 500 na verdade, não são tão poucos, esgotou em um mês, mas se você já quiser reservar o seu, já está aberta a pré-venda, você já pode adquirir, você já pode garantir o seu, tá aqui no link na descrição. Então, se você sente que essa história vai poder agregar com a sua história, inspirar você a construir a sua história, que é esse o grande objetivo, clica aqui no link, reserva o seu livro, compra já, ele já está disponível para compra. Porque as histórias têm o poder de nos transformar e inspirar a gente a construir a nossa própria história. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje, que é um pedacinho do que está nesse grande compilado de 364 páginas, muitas histórias, que é a minha história, mas que seja um capítulo apenas na sua história para que você possa construir o seu próprio caminho. Eu sou André Sem Fronteiras, esse é um pedacinho da minha história e eu sou feliz que você também faz parte dela. Om Tat Sat.